Oi, gente, estamos começando mais um programa Comunidade na TV. Meu nome é Adriano Papa e você sabe, em parceria aqui com a TV Caravelas e a Com Brasil, e você já sabe aquela frase, né? Tudo que é bom na Com Brasil fica melhor. Então estamos aqui para todo o Brasil, transmitindo mais uma entrevista aqui no seu canal favorito. Hoje nós estamos com a presença de Adilson Duque. Ele é neuropsicólogo, especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, especialista em terapia de casal, especialista em neuromodulação cerebral, neurofeedback, psicólogo, né? CRP 0467704. Seja bem-vindo ao Comunidade na TV, Adilson. Bom dia, Adriano Papa. Prazer estar aqui com você. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre neurofeedback. Talvez não seja uma palavra muito comum para você. Talvez esse tratamento também não seja uma coisa muito comum, mas aqui no Comunidade na TV você vai saber como funciona. Vamos começar então, né? Perguntando o básico para nós que somos leigos, meros mortais. O que é neurofeedback? Então, Adriano, quando eu estava fazendo pós-graduação em neuropsicologia, eu tomei conhecimento sobre neurofeedback. Eu também não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Sim. Então, eu acabei indo fazer uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, me apaixonei pelo assunto, fui para São Paulo fazer o curso da neuromodulação e trouxe esse tratamento para o Vale do Aço. Sou pioneiro aqui na área da saúde emocional, psicológica. Temos uma colega também que trabalha mais na área educativa, mas na área de tratamento psicológico eu sou pioneiro. Ainda não tem outro profissional da cidade trabalhando com neurofeedback. O neurofeedback, ele é a associação da psicoterapia com alta tecnologia. Para paciente, por exemplo, que tenha dificuldade com terapeuta. Você sabe que tem paciente que ele tem muita dificuldade de fazer terapia. Sim. Ele não é colaborativo, ele tem dificuldade com a terapia medicamentosa. E o neurofeedback, ele não utiliza nem medicamento e a gente usa muito pouco a fala e a escuta, porque é um treinamento cerebral. Então a pessoa não depende muito do paciente. A gente depende só da presença dele ali e daquele tempo que ele vai ficar ali passando por um treinamento audiovisual. Ah, sim. Eu vejo os seus vídeos lá do tratamento, vamos falar assim, uns gráficos, o que a gente chama aquilo? Parecendo um eletroencefalograma. Como que é esse... A questão do neurofeedback, para quem está nos assistindo aí, parece que usa um maquinário, né? Usa um equipamento. A primeira coisa que a gente faz quando o paciente nos procura é fazer um mapeamento cerebral. A gente usa um eletroencefalograma. A gente faz um exame que é conhecido como EEG. É aquele exame que você vai fazer, se você tiver que fazer um exame de cabeça, você vai lá e vai fazer aquele exame. Para a medicina, ele tem uma aplicação. Aqui no tratamento com o neurofeedback, a aplicação é outra. Nós usamos os dados que estão ali, são dados qualitativos e quantitativos. E através dos softwares que foi desenvolvido para o neurofeedback, nós conseguimos então mapear esse cérebro e ver o que está acontecendo ali dentro. Então, o trabalho do neurofeedback, nós trabalhamos com as ondas cerebrais. Então, o nosso cérebro tem ondas, ele tem eletricidade. Uhum. Então, cada onda, ela tem 1 Hz. Então, a gente começa lá no delta, que é de 1 a 3 Hz, e vamos, por exemplo, para o teta, que é de 4 a 8 Hz. Nós temos o alfa, que é a nossa queridinha, de 8 a 12 Hz, o beta, que é de 12 a 30, e o gama, que é de 30 para cima. Nós não trabalhamos dentro da frequência, nós trabalhamos na amplitude da frequência. Vou te dar um exemplo. Um cérebro que não produz alfa posterior, o indivíduo não relaxa, ele não dorme. Então, essa região posterior, né? Sim. Eu preciso de ter nessa região uma quantidade necessária de alfa para eu relaxar, para eu descansar. Se por algum motivo o cérebro parou de produzir uma quantidade significativa de alfa nessa região, eu vou ter prejuízo no meu sono,
eu vou ter prejuízo no meu relaxamento, eu não vou meditar, eu não vou conseguir parar a ler um livro, eu não vou conseguir ler a Bíblia, eu não vou conseguir ler nada, porque eu não vou ter relaxamento. Então, o que é que a gente faz no treinamento? A gente aumenta a amplitude desses neurônios, a gente estimula esses neurônios para que eles passem a disparar mais a alfa naquela região. Então, contrapartida, vai melhorar a capacidade da pessoa de relaxamento. Sim. Em vista de outros métodos de tratamento, qual que é o principal benefício do neurofeedback? Bom, aí é uma alavancagem, né? O benefício vai além de relaxamento, você vai ter uma melhora cognitiva extraordinária, você vai aumentar o seu foco, a sua atenção, principalmente na aplicação na área de educação. Com relação às doenças psicoemocionais, ou para uma ansiedade, depressão, eu consigo pegar uma pessoa com crise de ansiedade, reduzir a ansiedade dela a níveis normais, porque a gente precisa de ansiedade. Sim. É bom dizer para os nossos ouvintes que ansiedade não é doença, viu, gente? Ansiedade não é doença. Telespectadores e internautas. Telespectadores e internautas, ansiedade não é doença, ansiedade é uma emoção comum do corpo humano, só que em excesso, em excesso ela vai te trazer realmente muitos males. Então nós conseguimos reduzir essa ansiedade para um estágio normal do organismo. Se eu te der o telefone de uma paciente aqui que dei alta recentemente, ela vai te falar assim, coisas assombrosas que ela adquiriu depois de fazer o treinamento. Voltou a ler, voltou a dormir, voltou a tranquilizar, voltou a ter vida social, porque a ansiedade não permitia. Para a depressão, a mesma coisa. Para a pessoa que tem muitos sintomas, né, o TDAH dá muitos sintomas, a gente consegue reduzir assim drasticamente, assim como a fibromialgia, a gente consegue reduzir muito também a situação de dor do paciente. Então, é variado o que se pode fazer com a neuromodulação. Tá. Você falou aí, fibromialgia é uma dor muscular. Sim, porém ela é do sistema nervoso central. Toda doença do sistema nervoso central, igual a enxaqueca, por exemplo, a gente consegue tratar com neurofeedback. Interessante. É claro que a gente não fica só com neurofeedback, a gente busca outras parcerias também para auxiliar nesse tratamento. Que tipo de parceria? Fisioterapia, a própria psiquiatria, né? Porque precisa de um conjunto de profissionais para ajudar, neste caso aí. Entendi. Existe estudo científico que comprova a eficácia do neurofeedback? Sim. Né? Nessa pergunta eu vou colocar outra, né? Como o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, vê esse tratamento também? Ok. O neurofeedback ele começa lá na década de 40, né, eu até trouxe aqui uma colinha, com o Joe Kamiya, que foi o pai, o cara que pensou, idealizou isso aí, e depois veio escalando, né, chegando. Esse moço era um japonês, não achou muita abertura para fazer isso no Japão, ele foi para os Estados Unidos e ele conseguiu trabalhar com a NASA. Então, o neurofeedback foi desenvolvido pela NASA, através desse indivíduo. Depois dele veio outros pensadores, né? Joe Lubar, que foi um indivíduo que começou então a fazer estudo com grupos de pessoas para o neurofeedback, né? Escalando assim esses estudos e levantando conteúdo científico para a comprovação desse tratamento. Então hoje, se você pesquisar hoje em sites americanos, em clínicas e faculdades de renome nos Estados Unidos, você vai achar volumes extraordinários de estudo com neurofeedback, com neuromodulação. Se você procurar neurofeedback com essa palavra, você não vai achar. Por quê? Neurofeedback é a resposta que eu tenho em tempo real quando eu estou treinando o cérebro da pessoa. Okay. Então é um nome popular, vamos dizer assim. Agora, neuromodulação autorregulatória do cérebro, porque é o próprio cérebro que autorregula. Eu só estimulo e ele vai se autorregular. Então hoje, no Brasil, não temos muitos estudos sobre o neurofeedback, porque ele é novinho aqui. O Brasil está aqui há 15 anos, pouco mais do que isso. Então, agora que ele está ampliando, agora que novos estudos estão surgindo, inclusive o meu professor de Fortaleza,
ele tem um estudo novo de um tratamento que ele fez com uma criança que estava com paralisia cerebral a conseguir um resultado extraordinário. Depois eu quero encaminhar para você esse artigo científico dele. Tá? Professor Paulo, crânio na área. Aconteceu até uma situação engraçada, fui apresentar o meu serviço para um psiquiatra e ele falou que não existia no Brasil estudo científico sobre neurofeedback. O que ele conhecia não era tão contundente. Eu perguntei para ele, e do Venvance tem? E da Ritalina tem? Não tem, porque quem desenvolveu o Vivance foi o Japão. A Ritalina foi a Itália. Mas o psiquiatra indica. Não é porque no Brasil não tem, mas se eu tenho estudo científico em outro país, principalmente o país de base onde aquilo foi desenvolvido, eu não posso duvidar da base científica. Existe diferença, às vezes, de um remédio... vamos usar aí o Venvance e o Ritalina, né? O argumento de que o remédio funciona, o povo lá, a cultura, o ambiente, e aqui não funciona. Medicamentoso, eu acho que não tem muita diferença, porque todo medicamento usado no Brasil, ele não é do Brasil. A maioria dos medicamentos eles foram quebrados as patentes e fabricados aqui. Agora, neuromodulação, se eu pego um cérebro, culturalmente o cérebro vai funcionar de uma forma, mas organicamente o cérebro é o mesmo. O cérebro de um americano não é diferente do cérebro de um brasileiro. Sim. Entendeu? As ondas que estão no cérebro do americano é as mesmas ondas que estão no cérebro do brasileiro. Vamos deixar aí algum... Tá, a outra pergunta que eu fiz, sobre como que o CRP, né, o Conselho Regional de Psicologia, vê o CRP vê modulação? Sim. Não só o neurofeedback, mas o biofeedback e outras terapias que existem. O CRP ele já validou isso, desde que seja feito por um profissional que se gabaritou para isso. Quais são possíveis efeitos colaterais ou risco associado ao tratamento do neurofeedback? Antes de responder isso, deixa eu só te responder a base científica do neurofeedback. Sim. Você é psicólogo, você estudou o que eu vou te falar aqui. Condicionamento operante. Você lembra do ratinho do Skinner? Sim. Pois é, o neurofeedback está baseado ali. Se eu estimulo um comportamento, a circuitaria do cérebro, a neuroplasticidade do cérebro, ela é capaz de mudar a circuitaria para mudar também o comportamento. Então, se eu estimulo, eu consigo mudar aquele comportamento do cérebro. Ok? Ok. Essa é a base científica. Sim. Agora, a pergunta é sobre efeitos. Se existe algum efeito, né? Algum risco, efeito colateral? Ok. Geralmente, o efeito colateral é zero. Então, não tem efeito colateral. Se feito por um profissional que sabe o que está fazendo. Sim. Porque eu estou mexendo com o cérebro. Se eu posso aumentar, se eu posso melhorar, eu também posso piorar. Então, tem ondas, por exemplo, que a gente não pode aumentar, a gente só pode diminuir. Se eu aumento, por exemplo, a ansiedade da pessoa. Então, se o profissional sabe o que está fazendo, o risco é zero. A única coisa que pode acontecer com o paciente é ele ficar meio ofegante depois de um treino, depois do primeiro, por exemplo, ter um pouco de sede. E o que vai ser corrigido na próxima sessão tranquilamente. Então, efeito colateral zero. Efeito colateral zero. Ok. Existe idade mínima para começar? Idade máxima? Mínima. Mínima? A partir dos 6 anos. 6 anos de idade. Na região de PZ do cérebro, a gente tem ali um marcador de maturidade do cérebro. Então, a partir dos 6 anos, a criança já tem condição de receber esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de treino. A partir daí não tem mais... Eu vou fazer uma pergunta assim como um leigo, que eu não conheço direito o neurofeedback. Mas assim, como que é esse tratamento? Tipo, faz choque no cérebro? Muito boa pergunta. Dá choque no cérebro? Não. Hã? Não.
Não tem choque, não tem dor, nada, não tem... Como que é feita essa estimulação? A estimulação ela é feita através dos olhos e da audição, visual e auditivo. Ah, sim. Então, por exemplo, eu vou fazer o mapeamento cerebral. Uma vez feito o mapeamento cerebral, nós vamos fazer uma avaliação. Se a pessoa realmente for para tratamento com o neurofeedback, com neuromodulação, eu vou falar para ele. Vou gerar um protocolo para treinar. Depois desse protocolo feito, eu vou estimular somente aquela área do cérebro onde eu preciso melhorar. Ok? Ok. Então nós temos aqui as marcações do cérebro, que é o sistema 10-20, é um sistema internacional, não é só qualquer lugar do mundo que você for, vai ser a mesma coisa. Então eu vou identificar, por exemplo, a pessoa tem uma assimetria na região de Wernicke e Broca. A gente sabe que essa região é a região de memória, memória e fala. Vou te dar um exemplo assim, todos os nossos telespectadores vão identificar isso. Sabe aquela conversa que você está tendo e você quer trazer na sua fala um assunto, ou o nome de uma pessoa, ou de um lugar, e você fica buscando, você sabe que sabe daquilo, mas parece que você está randomizando? Sim. E depois de 3 horas... Não esquece. Não esquece. Na verdade, você não está acessando aquela informação no tempo que precisa. Então, o seu cérebro está randomizando, está buscando aquela informação e não consegue achar. Por quê? Provavelmente existe uma assimetria. Essa assimetria, ela é como se fosse... O que é uma assimetria? É 2 pontos que estão em disparidade. Então, existe um feixe arqueado na região de Broca e Wernicke, que ela precisa estar alinhada. Se não tiver, você tem prejuízo para que essa informação chegue rápido. Vamos fazer uma comparação. Lembra do HD? Sim. Que era mecânico? Ele levava X tempo... HD do computador, tá, gente? O HD do computador. Ele levava X tempo para buscar a informação. Isso. O SSD, ele vai fazer isso numa velocidade muito maior, muito mais rápido. Então, por exemplo, se a pessoa chega lá, eu estou com dificuldade de lembrar das coisas, eu vou fazer o exame, eu já sei mais ou menos qual que é a reclamação dele, eu sei onde eu vou. Chego lá, tem lá uma assimetria de 50%. O que eu vou trabalhar? Vou reduzir aquela assimetria e ele vai voltar a ter acesso à memória muito mais rápido. Se tem uma coisa, Adriano, que nós precisamos entender é o seguinte: tudo que vai para o cérebro vai ficar no cérebro. O cérebro não deleta nada. Só quando realmente ele não tiver utilidade nenhuma para aquilo. A memória está lá. Eu só não estou conseguindo acessar. Acessar essa memória. Exatamente. Bacana. Interessante. E tem um grupo de paciente que responde melhor ao tratamento? Criança, ou idoso, ou adulto, jovem, né? Ou não? Não. Que responde melhor e que responde de forma pior, vamos dizer assim. Todos respondem mais rápido. A dificuldade é com criança com TDAH, porque ela é muito inquieta, então não consegue ficar parada. Não consegue ficar muito parado, mas a gente vai com a paciência, cuidado, a gente consegue fazer o tratamento. O idoso, às vezes tem uma dificuldade por não entender de repente a dinâmica, porque parece uma coisa muito simples. Mas só isso mesmo? Só isso. Senta aqui, estou te treinando, você vai embora para casa. Depois você volta. Talvez falte um pouco de paciência de esperar os resultados, mas os resultados são muito, muito rápidos. Qual que é o tempo de um tratamento de neurofeedback? No mínimo 20 sessões. 20 sessões? De quanto tempo? 50 minutos? São 30 minutos de olhos abertos, de treino de olhos abertos, e 10 minutos de olhos fechados. Então você tem aí 40 minutos, mas há um processo, né? O paciente chega, você tem que colocar uma touca, você tem que aplicar o gel ali nos eletrodos. 30 minutos de olhos abertos me fez lembrar aquele trecho daquele filme Laranja Mecânica.
Não tem nada a ver não, né? Ai, ai. Colocaram o detento de olhos abertos para ver algumas imagens. Vamos lá. Aqui a gente faz um pouquinho de piada para relaxar também. Quais as limitações do neurofeedback? Qual o caso assim, que ele não pode ser a melhor opção de tratamento? Eu não diria que ele não seria uma melhor opção. O neurofeedback ele vai ser interessante em qualquer tratamento que tenha a ver com o sistema nervoso central. E não estamos falando de cura. Estamos falando aqui de alívio da dor, daquilo que está incomodando a pessoa, né? Mas você consegue, assim, avanço extraordinário. Em todo o sistema. Se é doença do sistema nervoso central, você vai encontrar, no mínimo, você vai eliminar um pouco dos sintomas que a pessoa está sentindo. Até mesmo uma pessoa com Parkinson, com Alzheimer, você vai diminuir. Agora, se a pessoa já não tem, por exemplo, aquela condição de entender o que está acontecendo com ela ali... já está tarde demais. Já está muito tarde para fazer. No caso do Alzheimer, por exemplo. Exatamente. Então, você tem uma dificuldade, às vezes vai limitar muito. Então, tem as limitações? Tem. Nem tudo dá para ser tratado com neurofeedback. Mas, às vezes, compensa a pessoa tentar para aliviar um pouco mais os sintomas. Uhum. No caso do Alzheimer, especificamente, atrasa? Qual o benefício que traz? Olha, eu tive um paciente que ele chegou, fez o exame e nós conseguimos identificar um possível processo de degeneração. Sim. Porque quando eu faço essa medida lá em PZ e eu não encontro... uma criança a partir de 10 anos, eu preciso encontrar ali 10 Hz. Daí para cima. Uma pessoa com 70 anos, eu encontro lá 8 Hz e ele está dizendo, eu estou esquecendo das coisas, eu não estou conseguindo ter temporalidade, eu não estou conseguindo, por exemplo, perceber a distância para eu fazer uma curva com o meu carro. Quer dizer, tudo está se afunilando para ele. O nome de pessoas que eu conheço, que eu sei o nome, eu não estou lembrando. São sinais de que a pessoa está talvez num processo de demenciamento. Depois do treinamento, essa região voltou para 10.5. E ele sentiu uma melhora tão grande que ele deixou até de tomar Ritalina. E lembrando que nós não orientamos a pessoa a parar de tomar. Ela que faz a sua experiência, vai lá no médico, no psiquiatra e fala com o psiquiatra que está melhor. O psiquiatra que tem autoridade para fazer isso, né? A gente sempre orienta o paciente, olha, qualquer coisa em relação a medicamento, vai voltar no seu psiquiatra e vai conversar com ele. Aqui nós estamos fazendo um treino de modulação. Sim. Aí ele me ligou e falou assim, olha, parei com a Ritalina, estou bem, estou organizando as minhas coisas e eu estou me sentindo outro homem. Falei, excelente, mas procure seu psiquiatra e fala com ele. Esse moço vai voltar para mim daqui a 12 meses para fazer um novo mapeamento. A gente acompanha até 24 meses. Sim. E depois com 24 meses. Se em 24 meses reduzir aquela região para menos de 8, eu vou encaminhar ele para um neuro para fazer uma avaliação. Mas nós já conseguimos um avanço extraordinário aí. Eu não sei a que ponto vai. Mas, por exemplo, pessoas com ansiedade que já fizeram tratamento, nós temos aí documentos que dizem que já passa de 10 anos a durabilidade sem a pessoa voltar àquele estágio grave de ansiedade. Bacana, bacana. Se quiser conversar mais com o Adilson sobre neurofeedback e até sobre psicologia, está aí aparecendo aí na tela o contato dele. Tá bom? A gente agradece a sua participação aqui no Comunidade na TV. Suas últimas considerações, rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Eu é que agradeço a oportunidade de vir falar sobre o meu trabalho. E nós estamos ali na rotatória do Cidade Nobre, a Clínica Neuropsi, Rua João Molevade, 315, sala 512. Alguma coisa. O contato dele vai aparecer aí na tela, você vai ver.
Nós agradecemos a sua participação, agradecemos a sua audiência e convidamos para o próximo Comunidade na TV na próxima semana. Tchau, Brasil!